Olá, queridos irmãos, queridos, graças e paz a todos. Que Deus o abençoe a tudo e a todos de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero nesse dia de hoje começar esta mensagem com uma interrogação. Quero questionar você que me ouve em algum lugar. Ao seu haver, qual é o perigo maior na vida de um crente? Qual é o perigo maior? Eu quero te mostrar aqui dentro da palavra de Deus, mas eu também queria que atentamente você observasse esse pequeno versículo, mas de uma grande importância, um pequeno versículo de grande profundidade. Seria de extrema importância que você ouvisse atentamente em 1 Pedro, capítulo 2, também versículo de número 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2 diz assim: Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Percebe que o crente, o único desejo que ele tem que alimentar no peito é o desejo de uma criança recém-nascida. E qual é o desejo de uma criança recém-nascida? De ser amamentada pela sua mãe. Ou seja, o cristão, todo cristão, conhecedor da palavra, o único desejo que ele tem que alimentar é esse que a palavra se refere, o desejo do genuíno leite espiritual. O que significa isso? Se alimentar de amor, viver de amor, e em amor andar em tudo e em todos, por onde quer que ande. Porque quem se alimenta de amor vive. Eu estou perguntando, qual sentimento você tem alimentado no seu coração? Isso aqui é algo, queridos irmãos, que todos aqueles que têm sobre os ombros a responsabilidade, o peso, ou a incumbência de instruir os seus ouvintes, deveria ensinar sobre isso. Porque nós vivemos um tempo onde tantas pessoas se alimentam de tantas outras coisas. Eu não vou nem perder tempo aqui falando, porque não vale a pena eu perder tempo aqui mencionando tantas outras coisas que muitas pessoas se alimentam hoje em dia. Mas a recomendação da palavra é desejar ardentemente o genuíno leite espiritual e é se alimentar de amor, se alimentar do Espírito Santo, né? Se alimentar de Cristo. Se alimentar do Espírito Santo de Cristo é se alimentar de amor. E quem se alimenta de amor vive. Se você for em Salmo 37:4, a Bíblia vai dizer assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando você se alimenta, ou você tem esse desejo no seu coração, o desejo da criança recém-nascida, ou do genuíno leite espiritual, e você busca para que esse desejo em você se cumpra, Deus ele faz questão de satisfazer o desejo daquele alguém. E quando o desejo daquele alguém é satisfeito pelo Todo-Poderoso, no amor de Deus, o qual me refiro, há cuidado e providência para todos os problemas na vida de alguém. O que significa que quando você se alimenta de amor, você não precisa viver na inquietação dos pensamentos, na vaidade do coração, de um lado para outro, como muitas pessoas vivem. Tem gente que assim, um dia está num canto, outro dia está em outro, ouve um aqui, ouve outro ali. Não precisa nada disso. Tudo que precisa é se alimentar de amor, porque quem de amor se alimenta de amor. Não perca tempo se alimentando com as coisas da vida. Muitas pessoas, alguns se alimentam do sentimento malicioso, outros se alimentam de vaidade, de engano, de um coração contaminado, de ira. Isso não leva ninguém a lugar algum. Mas eu quero voltar aqui na pergunta que eu fiz no início.
qual é o maior perigo? Ou qual é o perigo maior na vida do cristão? Lembra da pergunta? No final do versículo 2. Para que por ele não seja dado crescimento para a salvação. Lembra da pergunta que fiz? Se você tiver no seu coração apenas o desejo da criança recém-nascida, que é o desejo do genuíno leite espiritual, e você buscar para que esse desejo se cumpra, por meio desse desejo, será dado crescimento na sua vida própria, também para a sua própria salvação. Quando você tem apenas esse desejo no seu coração. Mas quando alguém alimenta qualquer outro tipo de desejo no coração que não seja esse, qualquer outro tipo de desejo que alguém esteja alimentando no coração, esse outro desejo, seja ele qual for, não vai dar crescimento para a salvação, mas para a perdição, que é infelizmente para onde muitos estão indo. Olhe para mim, para onde será que você está indo? Eu estou perguntando do que você está se alimentando. Porque estão se alimentando hoje em dia de tanta coisa no coração. Como eu falei, um se alimenta de engano, outro de ira, outro de vaidade, outro de discórdia, enfim, de ignorância, assim por diante. De tantas e tantas, outro das paixões carnais, deixa-se levar por elas. Está levando para a perdição. Para onde você está indo e do que você está se alimentando. Porque quem se alimenta do genuíno leite espiritual, quem tem no coração o desejo da criança recém-nascida, esse desejo dará crescimento na sua vida para a sua salvação própria. Esse desejo. Mas se alguém alimenta qualquer outro tipo de desejo, já não vai te alimentar para a salvação. Não vai dar crescimento para a sua salvação. Mas vai dar crescimento para a perdição. E é exatamente disso que muitos têm se alimentado. Então, cuidado do que você se alimenta. Repito o que falei. Essa é uma tecla que nos tempos de hoje tem que todos que pregam a palavra de Deus bater nessa tecla o tempo todo. Porque tem tanta gente se alimentando de tantas coisas indevidas. Tantas coisas que está dando crescimento para a perdição e não para a salvação. E devemos vigiá-lo. Tomar o devido cuidado. Porque infelizmente muitas pessoas estão caminhando para a perdição e achando que está sendo salvo. Simplesmente por aquilo do que a pessoa tem se alimentado. Aquilo do que alguém se alimenta, queridos irmãos, é uma semente que você vai estar plantando dentro de si. E aquela semente ela vai crescer um dia, ela vai brotar, ela vai dar fruto. Se você se alimentou do desejo de uma criança recém-nascida, ou do genuíno leite espiritual, aquilo ali vai produzir coisas boas na sua vida. Mas se alguém alimenta dentro de si qualquer outro tipo de sentimento que não seja o sentimento de uma criança recém-nascida, ou do genuíno leite espiritual, quando aquela semente podre brotar no coração daquele alguém, vai estragá-lo a vida daquele alguém e, consequentemente, as pessoas que estão em volta. Porque aquela semente podre ela vai brotar e, juntamente com a podridão, vai aparecer os frutos da podridão, qual para dentro de si alguém trouxe, por ter se alimentado, de outro tipo de sentimento. Então, cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com o sentimento. Cuidado do que você tem se alimentado. Porque você pode estar abençoando a si próprio, como também pode estar trazendo maldição para si. Aquilo do que você se alimenta vai dar crescimento na sua vida, ou para a salvação, ou para a perdição. Vai depender basicamente daquilo com que você está se alimentando. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mas que você possa se perguntar do que você está se alimentando e entender o perigo que é se alimentar de qualquer outra coisa que não seja o desejo da criança recém-nascida. Alimentar-se do genuíno leite espiritual, o que você está alimentando dentro de si. Porque o desejo de uma criança, se você se alimenta do genuíno leite espiritual, dará crescimento na sua vida para a sua salvação. Mas qualquer outro tipo de sentimento, aqui é onde está o perigo, qualquer outro tipo de sentimento, vai dar crescimento para a perdição. Então, que você possa fazer uma reflexão e se perguntar do que você está se alimentando. Tá bom? Deus abençoe. Eu ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.